Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu acho que os jovens vão sair, né? E as crianças também, né? Ela me avisa antes, tem que me avisar depois também, né, Vanessa? Que eu esqueço. Vamos lá. Lembrando vocês que semana que vem é batismo, tá bom? 8 pessoas vão descer as águas. Oh, glória a Deus, né? Então vai ser uma festa, a gente vai ter uma festa aqui. E também a gente vai receber algumas pessoas de outra igreja. Vai ter um corredor polonês aqui, como foi me sugerido. Não. Só ovo na cabeça? Também não. Vai ser recebido com carinho e amor, o pessoal aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, como nós estamos falando sobre o tema a verdadeira salvação, né? Como a gente está na véspera do batismo, eu queria dar uma ênfase muito forte na questão do que é salvação, né? Você tem certeza da sua salvação? Essa é uma pergunta, né? Geralmente, a religião, quando você fala, eu tenho uma religião, a religião leva o homem ao orgulho. Ele fica tentado a achar que ele merece, né, a salvação. Mas Cristo e o Evangelho levam o homem à humildade, a se orgulhar de que Jesus fez por nós, né? A justificação pela fé, não por obras. É esse tema que a gente está vendo em Romanos capítulo 3, né? Hoje a gente vai ver Romanos 3, de 27 a 31 e 4, de 1 a 8, tá bom? Pode abrir sua Bíblia nesses textos. E vamos orar. Enquanto você está abrindo, vamos orar. Pai querido, quero agradecer a Tua presença nesse lugar. Quero agradecer pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Quero também, Deus, clamar pela palavra que será pregada, que haja entendimento, que o Senhor, através da ação do Teu Espírito, possa dar entendimento e compreensão para cada um que está aqui, também para aqueles que vão assistir esse culto em casa. Que o Senhor me ilumine, que o Senhor me dê sabedoria para pregar a Tua santa palavra e que eu sei que ela não volta vazia, que ela possa transformar não só a nossa vida, mas pessoas também que ouvirem, possam ser tocadas pelo Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, Romanos 3, a partir do 27, diz assim: onde pôs a jactância, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado por fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei da fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque Abraão foi justificado por obras, e ele tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras? Abraão creu e isso foi-lhe imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus não atribuiu justiça, independentemente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amém? Então a gente está vendo um contexto que Paulo está refutando alguns judeus, porque eles tinham consciência de que a salvação deles dependia daquilo que eles faziam, né? Eu sou salvo porque sou da descendência de Abraão.
Eu sou salvo porque sou filho de Abraão. Eu sou salvo porque eu pratico a lei. Esse era o contexto, né? E eles ficavam indignados com Paulo dizendo às pessoas, né, a eles mesmos, que os gentios também estavam sendo salvos, sem se submeter à lei, sem se submeter à religião judaica. Assim, eles ficavam realmente revoltados, né? E esse texto de Romanos, primeiro, Paulo, ele dá uma... Perdão. Paulo, primeiro ele fala assim, ó, todos os homens são pecadores. Judeus, gentios, seja que for, de que parte for do mundo, todos os homens são pecadores, todos pecam diante de Deus. Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não há nenhum ser humano justo, nenhum sequer, né? Lembre-se que quando eu falo que não há nenhum justo sequer, excetuando a Jesus, tá? O único homem perfeito, sem pecado, foi Jesus. Amém? Amém. Então vocês estão comigo. E depois ele fala para eles que a salvação não é por obras, não é por ser judeu, não é por ser descendente de Abraão, a salvação vem pela fé. No 24 ele fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Então, nós somos justificados diante de Deus gratuitamente pela fé em Cristo. O objeto da nossa fé que nos salva é Cristo, né? E isso eu estou batendo bem com os batizandos aí, para eles terem bem essa convicção, e eles têm, graças a Deus, por isso que eles vão se batizar, né? Então, Paulo, ele bate muito sobre isso, e ele começa a explicar e dar alguns exemplos, fazer algumas perguntas, para que eles pudessem refletir. É interessante que, assim como Jesus fazia perguntas, né, para o público dele, quando eles vinham com uma pergunta, Jesus rebatia com outra, Paulo também fazia perguntas para que a pessoa pudesse refletir, qual é a nossa resposta, né? E ele começa o 27, perguntando qual o motivo do orgulho que você tem, né? Por que nós nos orgulhamos na nossa vida, né? Ele fala assim, onde está, pois, a jactância, né? O que te orgulha? A vanglória, né? Jactância era o grito de guerra que os guerreiros, quando iam para a guerra, eles davam um brado, né? Para ter coragem para ir na guerra, e quando venciam, eles gritavam, né? Com orgulho de ter vencido a batalha. Essa é a palavra, jactância quer dizer isso, aquele grito, brado de vitória que eles tinham, né? Eu lembro, vocês sabem que eu treino futebol, treino criança, estou meio afastado disso, mas vou voltar, porque criança. Teve um dia que nós fomos no Sesc, o primeiro campeonato nosso, time nosso sub-8, e nós entramos no campeonato, eu fui convidado, né? Falei, traz seu time. Eu peguei um time ali, catei um ali, outro ali, né? Arrumei um timinho muito bom. E nós pegamos o melhor time do campeonato, um time de São José. Quando estava 19-0 para eles, 19-0, o pai de uma das crianças chegou para mim e falou assim, o senhor é um irresponsável, o meu filho vai ficar traumatizado e tal, né? E eu não sabia onde eu pôr minha cara de tanta vergonha. Aí o filho dele falou assim, que isso, pai? Nós vamos para cima deles? O senhor não está acreditando em nós? Aquele homem, eu fiquei com tanta raiva dele que fiquei uns 3 meses sem orar por ele. Tomara que ele fosse para o inferno mesmo, né? Mas é interessante que quando estava com 19-0, um menino chamado Pedro Abidiel, de Bro 1, de Bro 2, de Bro 3, de bom goleiro, e bateu caído, sem ângulo quase, e a bola foi entrando mansinho e gol. E a nossa torcida, e toda a torcida do Sesc, a torcida deles, todos vibraram, até o juiz vibrou. Gol! Eu nunca tinha visto uma vibração tão grande. Isso é jactância. Jactância, né, que nós tivemos naquele momento. Depois eles fizeram mais 3 gols, ficou 22-1, tá? Esse foi o resultado final.
E Paulo está falando, onde está a vossa jactância, né? Onde está o brado? Por que a gente se vibra? E aí ele fala assim, ó, foi toda excluída, por que lei, né? Como o judeu se orgulhava de ser judeu, se orgulhava de ser filho de Abraão, eles falavam assim, nós somos salvos por isso. Eu sou salvo porque sou de tal religião. Eu sou salvo porque sou da aliança. Não. A salvação é graça para todo aquele que crê em Jesus. E aí ele fala assim, qual é a jactância? Por que nós nos orgulhamos? Nós nos orgulhamos de Jesus. É Ele que tem todo o mérito pela nossa salvação. Por isso que é pela graça. Por isso que é um favor imerecido. Nem eu, nem você podemos chegar para uma pessoa e falar, eu sou salvo porque eu fui bom. Porque a minha religião é assim, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não, eu sou salvo pelo mérito de Cristo, Ele me salvou. Né? E esse é o grande ponto que nós, muitas vezes, e parece que é uma coisa simples, mas muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Por isso que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, mas é loucura para os gentios, é loucura para aqueles que não creem. Né? A pessoa ela não consegue entender bem isso, porque nós somos criados para entender que nós merecemos. E realmente, se você estudar, se você se dedicar, você vai ser bom no que você faz. Se você for um esportista que se dedica, você vai ser bom naquilo que você faz. Mas com relação ao Evangelho e às coisas de Deus, é por graça, não é por mérito. É por rendição a Jesus, não por conquista. E isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Não por obras, não por descendência, não por lei. Nós temos que nos orgulhar de obedecer à lei, mas por amor a Cristo. Né? Pela fé em Cristo. Porque Ele veio, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você imagina isso? O próprio Deus, né? O Deus encarnado, Ele vem ao mundo no meio de um monte de pecador, que todos nós somos. Se você ainda não é cristão, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você precisa fazer. Por quê? Porque é o único meio de você ser salvo. Jesus é o único caminho, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, ele falava, a não ser por Ele. Não há como. Não é que a gente é orgulhoso e a gente bate em cima de outras religiões. Se você já estudou outras religiões, todas as religiões, sem ser o cristianismo, a salvação é por mérito. Islamismo, né? Algumas correntes diz cristianismo, budismo, hinduísmo, todas elas, o pensamento das pessoas é eu vou merecer, né? Caminho por isso. E somente o cristianismo é por fé, porque a glória é dele. Toda a honra e toda a glória seja a ele, né? Filipenses 3, 4 a 8 fala assim: aqui é Paulo, quando ele está fazendo uma lembrança de quando ele era judeu, né? E ele fala assim, bem que eu poderia confiar também na carne, né? Eu poderia confiar em mim mesmo, ele falava. Se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo.
Assim é a nossa vida. Quando a gente entende quem é Jesus, eu olho para a minha vida para trás e falo, não, tudo estava errado. Todas as coisas que eu imaginava que me levaria para aproximar a Deus estava errado. A única forma que nós podemos nos chegar diante de Deus é pela fé em Cristo. É olhar para a cruz e entender que aquele homem que morreu na cruz, ele morreu para pagar os meus pecados. Né? Na cruz tinha 2 homens, um ao lado direito, outro ao esquerdo, e um deles fala, Senhor, lembra-te de mim quando vier o seu reino. Não foi batizado, não fez nada que pudesse merecer, ele estava morrendo ali na cruz, ele era justo que morresse na cruz, não Jesus. Então ele repreende, o outro fala, você está falando desse homem, esse homem é santo, ele é puro, ele não tem culpa, mas nós sim, nós merecemos isso que nós estamos passando. Aí ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando vier o teu reino. E Jesus fala assim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo por fé, não por obras, não por nada, ele creu que Jesus era o Salvador. E assim também é a vida de todo aquele que crê. Tem um momento na nossa vida que a gente olha e fala, Deus, tudo que eu estou fazendo não tem sentido. Eu não vou conseguir chegar até o Senhor, a não ser que eu creia e me renda ao Senhor. Que eu entenda o sacrifício do Senhor e pagou pelos meus pecados, né? No 28 ele fala assim, concluindo, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Só a fé justifica. Por isso que para nós, como cristãos, nós temos que pregar o Evangelho. É tão imprescindível para nós, como cristãos, pregar o Evangelho. Porque tem pessoas que estão sendo condenadas por não entender o Evangelho, porque não entender a graça de Deus. Pessoas que acham que realmente vão merecer. Né? E é isso que Paulo estava falando para esses judeus, e ele estava falando por amor a esses judeus. Essa visão, né, deles de vanglória, pela própria maneira deles serem, isso estava os condenando. Né? E ele fala no 28 exatamente isso, independentemente das obras da lei. Não que a gente não tenha que procurar fazer o que é certo, sim, nós temos que procurar fazer isso. Mas diante de Deus, o nosso relacionamento com Deus é por fé, nunca pelo que nós fazemos. Por isso que a Bíblia fala assim, o justo viverá pela fé. E também fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A maneira como nós nos relacionamos com Deus é pela fé nele, né? Na palavra que ele deixou para nós. Por isso que é a palavra que transforma, né? E aí ele fala, quem pode ser salvo? Porque também, nessa forma, os judeus, eles impunham julgos muito grandes em cima das pessoas. Para você ser salvo diante do judeu, você tinha que se submeter à religião judaica. No templo judaico tinha o local onde era das pessoas, né, que eram judeus, né? Tinha um pátio inferior, que era dos homens que não eram judeus prosélitos, e um pátio mais para trás, que era das mulheres. Você vê que eles eram sábios, né? Um pátio para as mulheres lá fora. Não podia chegar, né? Vamos fazer isso na igreja? Não? Não, irmãos. Então, eles faziam isso, eles tinham um jugo rigoroso, né? Mas Paulo fala, a partir de 29, assim, ó, é porventura Deus somente dos judeus? É porventura Deus somente nosso, meu e seu? Eles tinham um pensamento de Deus, que Deus era exclusivo deles. Deus pertence a nós. Se você quiser se submeter a Deus, você tem que se submeter à nossa religião. E era esse o pensamento. Abra sua Bíblia lá em Jonas, capítulo 4, versículo 2. Jonas, ele pensa exatamente como os judeus, tá? Pensavam. Quando Deus fala para Jonas ir para Nínive, pregar para Nínive, e depois de Obadias, Jonas. Então Jonas vai e ele foge. Por quê? Qual o pensamento de Jonas?
se eu for pregar para esse povo pode ser salvo, e esse povo não merece ser salvo. Esse era o pensamento de Jonas, então ele foge. Aí Deus busca ele lá, no barco, vem uma tempestade que Deus produziu, e eles descobrem que Jonas é o responsável, e ele fala, joga eu fora do barco, né? E aí vem um peixe, engole Jonas, e dentro do peixe ele se arrepende, né? E ele volta para pregar para Nínive. E ele, quando ele vê que toda a cidade de Nínive se converte, ele fala assim, Jonas 4:2, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na terra? Por isso me adiantei, fugindo de Tarsis, porque sabia que Deus é clemente, é misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Né? O que ele fala? Senhor, é por isso, eu sabia que o Senhor podia perdoar esse povo, então eu não queria pregar para eles. Porque esse povo não merece salvação, esse povo merece condenação. Esse povo é um povo ruim, né? O povo dessa cidade de Nínive, eles pegavam nas batalhas, eles puxavam, punham um elo dentro do nariz das pessoas e puxavam ele pelos nariz, né? Arrastavam mulheres pelos cabelos. Era um povo realmente mau. Então, a cabeça de Jonas, eles merecem condenação. Eles só podem mudar, né, se eles se submeterem a nosso Deus, por uma conquista nossa sobre a vida deles. E Deus, ele transforma o coração, e quando ele prega, toda aquela cidade se converte, se arrepende. E isso incomoda Jonas, né? A mesma forma, o mesmo pensamento, quando Jesus começava a conversar com aquelas pessoas, lá os judeus, eles falavam para Jesus, nós somos filhos de Abraão, nós somos livres, né? E Jesus fala para eles, se o Filho não vos libertar verdadeiramente, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. A libertação do povo judeu está no Messias, no Cristo. Só Jesus liberta, só Ele salva. Não é religião, né? Não é nada, é só Jesus. Nós frequentamos a igreja porque nós cremos em Jesus. Em obediência e por amor a Ele. Mas se você fizer parte dessa igreja e não entender o Evangelho e não se render a Jesus, você está perdido. É isso que Paulo estava falando para aqueles homens. Tire esse pensamento fora. Se alegre com a salvação dos gentios. Vocês estão tristes por eles estão salvos? Se alegre com isso, né? A Bíblia fala que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, né? Quando eu me converti, houve festa no céu. Não porque eu sou bom, né? Porque Jesus é bom, porque Ele me amou, que Ele olhou para mim como um pecador e falou, eu vou salvar o Manuel, eu vou lá atrás dele. Eu vou buscar e salvar o que está perdido. Ele fez isso na minha vida, espero que tenha feito isso na sua vida. Espero que você tenha consciência disso. Por isso que a gente prega o Evangelho, por isso que a gente fala do Evangelho de Jesus, né? Então, ele fala que Deus é somente dos judeus? Não, Ele também é dos gentios. Sim, também de todos os gentios. Deus é Deus de todo mundo. E deseja salvar todo mundo, né? E aí ele fala no 30, e visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, que são os judeus, né? E mediante a fé o incircunciso, que são os gentios. A circuncisão era uma cirurgia que eles faziam como pacto de Abraão com Deus em todos os judeus, né? Esse era um motivo interessante que os judeus eram identificados no nazismo, né? Quando eles queriam saber se uma pessoa era judia ou não, para prender no nazismo, eles olhavam se tinha a cirurgia de circuncisão.
Por isso que os judeus não teriam como esconder, né? Então, Deus salva por fé o povo que Ele chamou, né? Através de Abraão, e salva por fé todas as pessoas de tribos, línguas e nações no mundo inteiro. Todo aquele que nele crê não perece, tem a vida eterna. Essa é a notícia, a boa notícia do Evangelho. Então, pessoas que se achavam muito boas, né? Com o confronto do Evangelho, olhavam para si mesmo e falavam, não mereço salvação. Assim como o povo de Nínive não merecia salvação, nós também não merecíamos. Foi por graça. Isso é a ênfase de Paulo, né? Então, salvação é para todo aquele que crê em Cristo. Por isso que nós temos que falar a verdade, pregar a verdade, para que as pessoas possam manifestar a fé em Cristo, né? Ele fala assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, confirmamos a lei. Por quê? Porque a lei, ela era o aio, né? Que leva até Jesus. Gálatas 3, 24, 25. Um pouquinho para frente, Gálatas. Gálatas 3, 24 e 25 diz assim: de maneira que a lei... Acho que o pessoal está abrindo ainda, vou esperar um pouquinho. O judeu ele pensava que a lei era um instrumento de salvação, mas a lei era um instrumento de informação, não de salvação. Né? E aí ele fala assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O aio era aquele servo que o Senhor encarregava de levar o filho ao ensino, né? Então ele falou, você vai levar o meu filho para a aula, para ele aprender, né? E aquele servo ele era encarregado de levar o filho até o ensino, né? Então a lei, ela aponta para Cristo, porque foi o único que cumpriu toda a lei. Toda a lei foi cumprida por Cristo, né? Então ele fala assim, pois todos, de maneira que a lei serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, né? Agora nós conhecemos a Cristo, agora nós aprendemos com Ele, e agora nós somos libertos por Ele. E caminhamos em novidade de vida. Essa é a questão. A lei é importante? Sim, porque a lei agrada a Deus. E eu só consigo cumprir a lei quando Cristo opera na minha vida, quando Ele age na minha vida. Aí eu faço, não por algo para me gloriar, mas como submissão a Ele, por amor a Ele, né? Essa é a grande notícia do Evangelho. O que era impossível para nós foi possível por Cristo, para que a gente pudesse caminhar com Ele, agindo conforme Ele agia, né? A lei, ela revela a santidade de Deus, que Deus é santo, nele não há trevas nenhuma, né? A lei revela que eu sou pecador, né? E como Cristo, que é santo, perfeito, cumpriu toda a lei, né? Ele pôde pagar pelos meus pecados na cruz. Ele é o único que pode salvar o pecador, né? A lei diz que o pecado gera morte, né? A lei nos indica Cristo. E a lei deve ser obedecida, né? Com o aval e com o amparo de Cristo. Por isso que quando a gente fala que é cristão, eu falei para o pessoal que vai batizar, a vida sua vai ficar mais, as pessoas vão ficar mais atentas, né? Se você passou no sinal vermelho, olha lá, fala que é crente, né?
se você mentiu, ou brigou com alguém, ou respondeu para sua mãe, né? Eu acho que nós devemos ser cobrados, sim. Mas o cristão, ele entende que quando ele peca, ele tem que se arrepender e tem que ir diante do Senhor, né? E depois que ele fala isso lá em Romanos, voltando em Romanos, ele dá 2 exemplos. Exemplos que para o judeu eram homens irrepreensíveis. Eles tinham Abraão, né? Abraão é 500 anos antes da lei. Ele fala que Abraão guardou a lei antes da lei vir. Eles tinham o Abraão como homem que foi justificado por Deus por ser justo, por ser perfeito, por ter feito tudo certo. E quando a gente olha atentamente para a vida de Abraão, como a gente olha atentamente para a nossa vida, Abraão ele teve momentos de vacilo na fé, né? Teve momentos que ele não confiou em Deus e saiu da presença de Deus, foi para o Egito. Teve momentos em que ele adulterou, que quando ele fica com Agar, a esposa, a serva, por indicação, a própria esposa, né? Que ela não podia ter filho, Deus tinha prometido um filho para Abraão e ele, de certa forma, ele creu, mas foi passando o tempo, ele foi ficando velho, esposa velha. E a esposa falou, olha, não vou mais ter filho, eu já estou uma idade muito avançada. Pega a minha serva Agar, fica com ela e ela vai ter um filho, que vai ser o filho da sua herança. E Abraão faz isso. Aquilo é uma falha da fé de Abraão. Então Abraão não era perfeito. E a gente sabe todos os problemas que Abraão teve depois que teve o filho com Agar, né? E depois Ismael, né? Depois nasce Isaac, o filho da fé, o único filho que foi descendente de Abraão pela fé. Então, eles olhavam para Abraão como justo. E aí ele fala assim, que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ele faz a pergunta. Então, Abraão, segundo a carne, ele conquistou o quê? Abraão foi justificado por obras? A resposta do judeu era sim, né? Aí falou, se isso foi verdade, ele podia se gloriar diante de homens. Se eu sou perfeito, eu posso chegar para você e falar assim, fulano, eu sou perfeito. Eu não preciso de Jesus para salvação, porque eu sou perfeito. Eu me justifiquei pela minha atitude. Né? Assim que o judeu pensava, e se Abraão conseguiu, eu posso conseguir também. E Paulo dá uma quebrada nele, fala, Abraão nunca foi justificado por lei. Abraão foi justificado por fé. E ele usa as escrituras para falar isso. Não é a palavra dele, mas é a palavra da escritura. Né? Então ele fala assim, ele pode se gloriar diante de homens se ele for justificado por obras, mas não diante de Deus, porque nenhum homem vai ser justificado diante de Deus por obras da lei. Nenhum homem. Nenhum homem vai poder chegar na presença de Deus e falar, Deus, eu fui bom, tá? Eu mereço entrar aí. Seria um absurdo, né? Não é um absurdo eu chegar para Deus e falar, Deus, eu fui tão bom. Né? Eu me considero bom, tá? Quase que perfeito, mas não é perfeito. Então, se eu não sou perfeito, eu preciso de Jesus. Mas quando o Evangelho veio na minha vida, aí eu entendi o quão mal que eu era. O quão longe da presença de Deus que eu era. E interessante que mesmo depois de crente, o Tozer, que é um escritor que eu gosto muito, ele dá uma lapada na gente às vezes, fala, às vezes você está tão orgulhoso de si mesmo, olha para Cristo, chega perto dele, você vai ver aonde você está. Porque ele é luz, ele vai revelar tudo que nós somos, tudo que nós pensamos. Está na onisciência de Deus. Tudo que você pensou de mal hoje, Deus sabe. Todo pecado que você cometeu, escondido que ninguém sabe, Ele sabe. Por isso que os homens de Deus, quando chegavam na presença de Deus, eles se prostravam. Por isso que eles vestiam de saco e cinza. Porque eles entendiam o quanto necessitava de Deus, da presença de Deus, da santificação de Deus, diante de tudo, né?
Então ele fala que Abraão, e ele fala sobre Gênesis 15:6, ele fala assim, é o texto que eu vou ler aí, que ele deixou marcado. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Como eu falei, a fé de Abraão, ela teve falhas, né? Mas ele foi caminhando de fé em fé. E o último teste de Abraão foi o sacrifício do próprio filho. Foi o último teste de Abraão. Deus fala, Abraão, pega seu filho, seu único filho, né? E vai sacrificar por mim. E Abraão pega o filho dele, pega a lenha, pega o cutelo e vai caminhando com o filho. O filho dele, em determinado momento, ele fala assim, pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? E Abraão fala para ele assim, filho, Deus proverá. E ele vai até o final, ele chega no lugar da pedra de sacrifício, ele levanta o cutelo para sacrificar o próprio filho, e Deus fala, Abraão, não faça isso. Agora sei que você me obedece. Agora sei que você tem fé. E aí ele fala, olha ali, tinha uma árvore ali, olha naquela árvore, tinha um cordeiro ali, sacrifica aquele. E ele pega aquele cordeiro e sacrifica. Hebreus fala que Abraão sabia que se ele sacrificasse o próprio filho, Deus ia o ressuscitar. Porque Deus tinha prometido que de Isaac seria a sua descendência. Ele creu, até o final ele foi em obediência a Deus. Por isso que ele foi justificado. Não foi pelo sacrifício que ele ia obedecer, mas por crer em Deus. Por ter convicção que Deus pode todas as coisas. Todas as coisas. Né? E depois, Paulo ele vem, ele fala, dá um exemplo, olha, ao que trabalha, o salário é considerado como favor. Se você trabalha, né, no fim do mês, você se esforçou, fez o melhor que você pôde no seu serviço, você tem o seu salário. Isso é mérito seu. Mas com relação à salvação, não há mérito nenhum em nós. O mérito está em Cristo. Esse é o Evangelho. Ele é o Salvador. Só Ele, glória, honra e louvor. A ninguém mais. Nós temos que ter isso como convicção. Se nós estamos caminhando nessa vida achando que nós vamos merecer algo de Deus, sem crer nele, sem nos entregar a Ele, a gente vai cair do cavalo. Né? A gente vai se perder. E ele vem com esse ensino que Abraão não pode se orgulhar, né? Nem glorificar diante dos homens, mas ele tem e creu, e isso foi imputado para ele como justiça. E Paulo fala uma coisa, não aqui, mas em Gálatas 3, 6, 7. Ele fala assim, porque o judeu, ele falava, eu sou da descendência de Abraão, né? Eu sou do sangue de Abraão, eu vim dessa descendência sanguínea de Abraão. E Paulo fala assim, não, os filhos de Abraão não são aqueles que são da descendência dele no sangue, mas aqueles que creem, né? Gálatas 3, 6, 7, ele fala assim, é caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo bate muito nisso, que Gálatas ele está falando que os judeus estavam chegando no meio da igreja e está falando assim, olha, vocês vão ser salvos, mas vocês têm que guardar a lei, vocês têm que se submeter à nossa lei, à nossa religião. E aí, Paulo, vocês que começaram na graça estão terminando nas obras, está errado. Né? E aí ele fala assim, olha, é o caso de Abraão que creu em Deus e lhe foi imputado com justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, Abraão hoje é modelo para nós por fé. Modelo para nós. Nós somos filhos de Abraão por fé. Ele é modelo de fé e nós temos que caminhar também, viver como ele viveu por fé, né? E a gente vê que a justiça, a salvação, o perdão, tudo vem pela fé. Aí depois ele fala sobre Davi. Ele fala a partir do 6, é assim também
que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui justiça independentemente das obras da lei. Davi era mais fácil deles enxergar um homem pecador, né? Pecou contra Betsabá, ele permitiu que Urias, que era o marido de Betsabá, fosse para a guerra e morresse, né? Então, Davi era um homem complicado, né? Mas Davi, quando ele escreve o Salmo 51, e a questão do arrependimento é dele, ele fala algumas coisas bem interessantes, e ele fala, nesse Salmo, ele fala assim, olha, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Você, se foi perdoado dos seus pecados, das suas iniquidades, se você foi perdoado, então você é bem-aventurado. Não porque você teve mérito, mas porque Jesus te perdoou. Ele cobriu e revestiu do pecado. Aquele texto que eu li semana passada em Isaías, que ele nos reveste da sua justiça. É como se eu tivesse um casaco aqui, né, um casaco branco, e vestisse em cima de mim a justiça de Deus. Os meus pecados, que eram escarlata, ficaram como brancos como a neve. Totalmente perdoado, totalmente sarado, né? E ele usa um outro salmo, bem-aventurado um homem a quem Deus jamais imputará pecado. Não é só passado que está perdoado, né? Não é só o presente que ele nos perdoa constantemente, mas o futuro também, os nossos pecados estão perdoados. Por isso que nós temos certeza da salvação em Cristo, né? Os pecados que nós cometemos, que nós vamos cometer, e estamos cometendo, que nós vamos cometer, já foram perdoados e pagos. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, né? Romanos 8:1, Paulo continua no mesmo tema, tá? Ele fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Não há mais condenação para aquele que crê em Cristo, para aquele que entregou sua vida para o Senhor, que se rendeu a Cristo. Não há mais condenação. A salvação de Deus é perfeita. Ah, mas Senhor, mas eu continuo pecando e Deus não vai castigar o meu pecado. Deus vai te conduzir como um pai a um filho. Ele vai te pegar quando você pecou, ele vai te trazer de volta para ele. Lógico que 1 João fala, a gente tem que confessar os nossos pecados, sim, nós temos que confessar, mas na presença de Deus, caminhando com Ele, e mesmo que a gente se desvie, né, pelo pecado, Ele vai nos trazer de volta, porque nós somos filhos, nós pertencemos a Ele, né? Nós temos que nos apropriar disso, entender, olha, eu sou perdoado. E essa é a questão que Paulo fala para esses judeus, e também com esperança para eles. Entendam isso. Se você crê em Cristo, então você é filho de Abraão. Não é pela lei. Não precisa mais ficar nessa obrigação, né, de cumprir a lei, que você não vai conseguir. Quem de nós aqui, se tomar uma decisão hoje, essa semana, eu vou passar ela inteirinha sem pecar? Você já pensou nisso? Essa semana eu vou caminhar igual Cristo nessa terra. Todos os dias. Eu não vou cometer nenhum pecado. Tenta para ver se você consegue. Né? Eu acho que você já pegou agora, hein? Né? Eu não sei, sabe? A gente às vezes tem umas questões, por isso que o caminhar com Cristo, por isso que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer.
Ele está falando para os discípulos, ó, vocês vão caminhar, vocês vão ter a sua vida, mas lembre-se que eu estou presente. E se vocês não olhar para mim, vocês não vão conseguir. É o único meio, caminhar com Cristo, depender dele totalmente, buscar pela lei e pela vontade dele. Essa é o grande ponto que Paulo está falando com essas pessoas. E por isso que às vezes é mais difícil você pregar o evangelho para um religioso do que para uma pessoa que está aí perdida meio no mundo. Se você pega uma pessoa bêbada num bar e você fala com ela sobre o amor de Deus, sobre tudo, ele vai chorar e vai falar, nossa, eu já tive igreja, não sei o que, não sei o que lá. O religioso não, ele fica se ofendido porque ele acha, por que ele está falando comigo, por quê? A Zita uma vez pregou o evangelho para um tio dela, e ela falou sobre Isaías, ela começou a falar Isaías, sobre o homem pega uma madeira, faz dela um ídolo e adora e tal. Aí ele falou assim, Zita, você falando isso para mim, Zita? Né? Do seu marido, eu esperava, mas você? Então você está achando que eu não... Ele falou, não, tio, isso aí é idolatria. Quando a Zita ficou com coragem, né? Porque ela olhava aquela família dela, né? Família top de linha, né? Por isso que eu casei com ela. Mas é interessante que quando ela pregou e falou isso para o tio ficou revoltado, porque ele olhava para ele mesmo e não via pecado. Não no sentido de condenação, porque ele ia na igreja, ele fazia sua penitência, ele achava que ele podia se justificar. Né? Então é muito difícil às vezes você pregar para uma pessoa que é religiosa, porque ela vai se ofender. E quando Paulo começa a falar isso, as pessoas começam a se ofender. E quando Jesus pregava para os judeus, para os fariseus, para os mestres da lei, eles se ofendiam. Porque eles ficavam revoltados. Ele está confrontando a minha fé, está confrontando a minha vida religiosa. E aí Jesus fala, olha para mim e você será perdoado. Entenda que tudo que está prometido no Antigo Testamento revela que eu sou o Salvador, o Messias. E aí eles tinham a possibilidade de falar, eu creio, ou não. Alguns creram, outros não. Né? Então o que a gente aprende? Né? Primeiro que a boa nova do Evangelho é para todos. Então se você conhece alguém que não segue a Cristo, prega o Evangelho para ele. Né? Mesmo aquela pessoa que você não gosta, né? Aquela pessoa daquele partido político que você não gosta, né? Prega o Evangelho. Né? Aquela pessoa que te incomoda, que te irrita. Né? Eu tinha um medo, né, de pregar para muçulmano. Eu falei, eles vão me matar. Né? Um dia eu fui no Itambé, tinha um cara com aquele... Todo muçulmano característica, barbão e tudo. Aí eu cheguei e dei um folhetinho para ele, Jesus como o único caminho, né? Ele olhou para mim e falou, que é isso aqui? Eu falei, ele está falando sobre Jesus. Eu falei, nós conhecemos mais a Jesus do que vocês. E rasgou. Jogou no chão. O pessoal do Itambé ficou tudo olhando assim para mim, né? Agora o cara... Eu falei, agora vai tirar uma bomba daquele bornado dele e vai me matar, né? Aí eu peguei aquilo e falei, Jesus te ama. E ele morreu para pagar pelos seus pecados. Ele ficou olhando para mim, né? Teve uma vez que eu fui lá tinha um evento no shopping e tinha um homem tão forte, acho que tinha uns 2 metros, tá fortão. E eu dei um folheto para ele também. Ele pegou, leu e ficou olhando para mim. E a Sara veio do meu lado, pai, ele está olhando para o senhor. Eu falei, então, vamos embora, filho, que não vai bater em mim perto de você. E foi pertinho, peguei a mão dela e fui, né? E ela olhava para trás, pai, ele está olhando para nós aí. Ela era pequenininha, falei, deixa ele olhar. Na hora que ele lê, ele vai mudar, né? Então, às vezes, a gente oferece para as pessoas, né? Mas a gente tem que ter amor pelas pessoas. Qual o problema lá de Jonas? Ele não amava o povo de Nínive, ele queria que o povo fosse condenado. Mas ele pregou por obediência a Deus e aquele povo foi todo salvo. E isso o incomodou.
Mas nós temos que pregar por amor. As pessoas precisam conhecer o Evangelho. Pessoas que nós amamos, né? Por que a Patrícia foi no meio dos Yanomami? Porque um dia ela sentiu no coração de pregar para uma tribo indígena. Ela não sabia nem quem eu era. Ela foi fazer um curso em Brasília. E nesse curso em Brasília, aquela chama que ardia no peito dela foi confirmada. Aí ela foi morar com os índios de Yanomami. Ficou muito tempo lá. Aprendeu a língua, né? Hoje ela está fazendo a tradução. Os índios esperam ansiosos pela tradução bíblica lá, né? Até o Aloysio de vez em quando me liga para mim, manda um WhatsApp para mim. O Aloysio esteve aqui, o Yanomami, e ele fala assim: pastor, ora por mim. Eu falo, também, ora por mim também, Aloysio e tal, né? Por que ela foi para lá? Porque Deus colocou no coração dela um amor por um povo, né? Amor por um povo que não conhece o Evangelho. Você ama seus parentes? Você ama seus irmãos, pai, mãe, filho? Você ama? De verdade? Você não quer que ele conheça a verdade do Evangelho? Começa com o seu testemunho. Eu falei para o pessoal do batismo, começa testemunhando o que Jesus fez na sua vida. Mas fala, olha, realmente eu estava perdido. Começa por isso. Eu estava perdido. Como Paulo fala, eu era perseguidor. E um dia, Jesus apareceu para mim. Me derrubou, me cegou. Mas ao mesmo tempo que ele me cega, ele me abre os olhos. Para que eu veja quem ele é. Né? Então, a boa nova do Evangelho tem que ser pregada. Para todos. Né? A nossa jactância, o nosso orgulho tem que ser direcionado para Jesus. Ele que salva, Ele é tudo para a nossa vida. Nada pode ser feito sem Cristo. Ele é único. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre o qual seremos salvos. Pedro fala sobre isso, lá em Atos. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a tábua de esperança que nós temos. Esse mundo passa muito rápido, né? Não sei quanto tempo de vida eu tenho, não sei quanto tempo de vida você tem. O mundo passa muito rápido, a vida passa muito rápido. E o que vai ficar é aquilo que a gente oferece de melhor para as pessoas. A boa notícia tem que ser dada para as pessoas. Tem pessoas morrendo sem salvação. Né? E nós estamos bem acompanhados com Jesus. Ele é o nosso Salvador. Assim como foi de Abraão, como foi de Davi, como foi de Jeremias, como foi de Isaías, como foi de José, como foi de Daniel, né? São homens que a gente lê na Bíblia e a gente fala, nossa, que fé! Que fé de Daniel entrar na cova dos leões e confiar em Deus. Que fé de Sadraque, Mesaque e Abednego entrar no meio do fogo e falar, se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar, mas se não, glória a Deus. Isso é viver pela fé, na confiança de Cristo, não mais em mim. Nossa, se eu decidir sair para o mundo sem Cristo, fazendo o que eu quiser, nossa, estou perdido. Se eu decidir pregar o Evangelho sem que Cristo me oriente, eu estou perdido. Ele é tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso. Não há como. É o único caminho. Né? E nós temos que voltar a ter essa chama acesa de pregar o Evangelho. Paulo, apesar de ser rejeitado pelos judeus, ele pregava. Foi apedrejado, Paulo sofreu muito por amor ao Evangelho. Mas ele considerava lucro estar falando de Cristo. Amém? Espero que você venha amanhã, semana que vem, no batismo, e você vai ver o testemunho desses
nossos irmãos que vão descer as águas, e que Deus ilumine cada um deles. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar para você, né? Se você não entregou sua vida para Jesus, faça isso. Faça isso. Não há outro caminho, não é a religião que salva, é Jesus é quem salva. É o único caminho para a salvação. Não é nada espiritual, irmão, é um defeito técnico, tá? Mas se Deus falou no seu coração, entrega a sua vida para o Senhor. Entrega a sua vida para o Senhor. É culpa do Gustavo. Entrega a sua vida para Jesus, né? O pastor Sérgio falava assim, a porta da graça está aberta. Entra por ela, né? Busque pelo Senhor enquanto se pode achar, invocar quando Ele está perto. Todas essas alertas tem na palavra. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Se você quer entregar sua vida para Jesus, que nunca fez, pense sobre isso, tá? E converse com a pessoa que te convidou, fala, eu queria entender mais sobre isso, sobre a salvação em Cristo. Dê a possibilidade da pessoa que está com você, que trouxe você como convidado, de perguntar para ela, como que é isso? Como é que é essa questão de receber Jesus? Né? Cada um de nós tem o seu testemunho, que Ele possa dar o testemunho dele para você. Amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, agradecer pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. É o único caminho, não há outro. O Senhor é exclusivo. E o Senhor é na questão de salvação. Mas o Senhor pagou pelo pecado. E todo aquele que crê no sacrifício do Senhor na cruz, na Tua palavra diz que tem a vida eterna. Há uma certeza, Deus, pelos méritos do Senhor, não pelos méritos nossos. O Senhor veio para buscar e salvar o perdido, e todos nós estávamos perdidos. Mas hoje nós temos, pela graça do Senhor, a salvação. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor por nós. E nos dê, Deus, a coragem, a intrepidez de pregar o Teu Evangelho. Durante essa semana, nos use como instrumento. E semana que vem, Deus, o Senhor possa usar cada testemunho para tocar na vida da igreja e das pessoas que vierem aqui como convidadas. Para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos.